Eu também. E aí, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do Seguro em Foco. Essa é aquela sua dose semanal de informação e é um podcast que vai além aí do mundo das apólices. Hoje nós vamos falar com a Gabi, minha amiguíssima do peito. Nós conhecemos agora, né, Gabi? Menos de um ano, mas foi um grande prazer, assim, uma grande surpresa, porque quando nós montamos a corretora aqui no prédio, né, aqui em Matão, logo, acho que passado um ano e pouquinho, você já se estabeleceu aqui. E aí a gente gerou, né, uma amizade que acabou se tornando um negócio. E aí na segunda edição não tinha como pensar outra pessoa que não fosse próxima da gente, que além de negócio leva a amizade. Então, imediatamente quando a gente começou a desenhar o formato, falei, eu preciso falar com a Gabi, porque é uma área muito legal e eu acho que todo mundo tem que conhecer também da área. A Gabi, ela é farmacêutica, né, Gá? Isso. Aqui do nosso ladinho. E nós vamos falar sobre a ideia do podcast, Gabi, não é deixar aquele formato quadrado que tá todo mundo acostumado. A gente quer tirar a dúvida do dia a dia, né? Nosso primeiro episódio nós tivemos o Coutinho que falou de contabilidade, agora nós vamos falar na saúde, e são áreas muito longas que aí vai passando o tempo, tem muita dúvida. Então, não se assuste aí se de repente a gente receber alguma pergunta maluca, porque tá todo mundo assistindo. E eu também, né? Porque eu sou leigo da área, tá? Faz quanto tempo que você se formou? Faz mais ou menos uns 3 anos. 3 anos, né? Isso. Aí você trabalhava em outras farmácias, né? Trabalhei. Aí resolveu empreender. É, E aí? resolvi arriscar, né? É legal? Tá sendo legal, É, né? Né? é uma surpresa, né? Porque É. todo dia a gente tem uma coisa pra fazer, diferente e tal. Ô Gabi, o que eu queria ver com você já de cara, assim? Uma dúvida que eu tenho muito quando a gente fala do ramo de remédios e drogarias e tal, porque hoje a oferta é muito grande, né? De medicação. Então, assim, você entra na internet, os caras estão vendendo tudo, remédio no celular, e aí até as plataformas de alimento, que era um negócio só, o cara só te levava pizza. Aí agora ele te leva remédio, daqui a pouco acho que vai levar roupa, enfim. E aí eu precisei de remédio recente, entrei no iFood, né? E acabei acionando a rede Bem. E aí eu recebi lá. Como que é isso? É regulamentado lá nas leis onde regem a comercialização de remédios e tal? É regulamentado? Tem uma limitação? Como que é isso aí? Hoje você só pode entregar medicamentos que não são controlados, né? Medicamentos controlados precisa ser diretamente dentro da farmácia, a pessoa ela tem que estar lá presente e você só libera com a receita, desde que a pessoa esteja lá no balcão, tudo certinho. Aí a gente Então, aqueles consegue que liberar. estão lá no aplicativo, resumindo, São, não medica... precisa de receita. São medicamentos que não precisam de receita. Legal. O cara entra lá, compra, não precisa de receita e tal. Não, legal. A questão, que também é lógica, né? Mas também, pessoal, gera dúvida, né? Porque a gente tá numa cidade aqui no interior, a gente ouve muita conversa de tudo, né? Antibiótico. Compra ou não compra sem receita? Como que é isso aí? Se for na lei correta, não pode comprar medicamentos, sendo ele controlados, nesse caso, mesmo sendo antibiótico, ele é controlado, sem receita. Precisa Entendi. estar com a receita presente. Entendi. Então o cara tem que apresentar, lógico, Tem que né? estar com a receita. Legal. Com relação, isso foi muito engraçado porque às vezes a gente tá num lugar e aí você escuta o cara falar, mas eu compro no José das Couve, né? E aí o José das Couve vende o trem e aí sem receita, aí depois você que segue a legislação, tudo direitinho, o cliente chega aqui, às vezes o cliente acha que você não quer vender, na verdade. Mas é que, na verdade, você está sendo regulamentada. Explicar para ele toda a situação, porque tem aquelas pessoas que realmente não entendem e falam assim, mas eu preciso muito. Aí você explica, por conta da lei, eu não posso liberar sem a receita. Explica diretamente para a pessoa tudo certinho o que acontece. Se caso eu vender, o que acontece, quais são as consequências, entendeu? Tanto para quem está consumindo o remédio, Quanto para quem está vendendo, porque o cara que está consumindo o remédio, ele pode sofrer um efeito colateral. Pode.
Pode Então, ser. né? Às vezes, eu tomei há 2 meses atrás, deu certo. Agora eu quero chegar a tomar o mesmo antibiótico que eu tomei há 2 meses atrás, eu tô achando que tá tendo efeito e, Uhum. na real, tá E a consequência prejudicando. maior é de quem libera. Exatamente, né? Porque ele tá assumindo risco ali e tal. Ô, Gabi, aí a questão de datas, né? Quando a gente fala de controle de receitas, todas as receitas são devidamente datadas ou não? Tem uso indeterminado de remédio? O médico pode prescrever um remédio, ele pode comprar o resto da vida, por exemplo? Não, elas Não. são datadas. Essa tem a validade, vamos dizer assim, a receita. Exatamente. É igual os medicamentos antibióticos. Tem a validade para 10 dias. E os medicamentos psicotrópicos têm a validade para 30 dias. Legal. E Tá? de curiosidade, quando você data, quando você pega a receita de antibiótico e tal, que você manda para. Tem vigilância? É. A vigilância que faz a regulamentação, que olha isso, que vê, que Isso. tem esse controle. Tem o controle. Então a fiscalização é a Na vigilância. verdade, o farmacêutico em si, ele todos os dias, vamos supor, todos os dias que ele faz a fiscalização das receitas que foram liberadas, ele tem que ter noção do que a data certinho, faz lá a conferência todos os dias para ver se foi liberado na data correta. Suponha que tenha mais do que um farmacêutico, aí o farmacêutico não estava atento e a receita estava vencida, Entendi. aí é fumo Não para posso vender um Exatamente. remédio com Passou receita vencida. Exatamente, passou de um dia já não pode vender. Entendi. Com relação a procedimentos, a gente sempre ouve, né, falar de farmácia tal fez um procedimento invasivo, né? Não é que a gente ouve, é comum, né? Não tem que gerar uma hipocrisia num negócio que é óbvio, né? Quem que nunca procurou uma farmácia com uma dor no ouvido? A gente sabe que quem cuida de ouvido é o otorrino, mas aí o cara chega até a farmácia naturalmente e vai buscar, né, por um procedimento, né? Isso como que é? Isso é regulamentado? Pode ou não pode? Hoje não pode mais. Nenhum procedimento. Antigamente podia, né? Hoje não pode mais. Nada. Você só faz a injetável mesmo. Se o paciente estiver com a receita e o médico prescreveu certinho o medicamento. Ele prescreveu, mas ele prescreve também a aplicação ou não? Isso. Entendi. Então o médico pode prescrever para a farmácia aplicar. Fazer a aplicação de injetável. Tá vendo? Eu não sabia disso. Para mim, o médico prescrevia o injetável e aí você tinha que ir até o hospital ou qualquer outra coisa. Não. Que legal. Aí você pode fazer a injetável. Porém, o que acontece? Há lugares, sim, que fazem outros tipos de Sem a procedimentos. prescrição. Sem poder. Na verdade, esse tipo de procedimento aí, de lavagem, essas coisas assim, não pode, né? Entendi. Olhar a garganta também não pode. E o famoso pincelar? Não pode. Entendi. E é muito comum, né? Comum. Porque a gente. É comum e também, não. sabe o que é? Eu vejo, né? Que isso aí é tradicional, né? A minha avózinha, quando precisava de um remédio, ela ia na farmácia e ele só faltava mexer os pozinhos. Ajudar, né? Exatamente. Tava tentando ajudar. Não, e é legal, né? É legal porque a gente. Eu tô te perguntando isso por quê? Porque é comum aqui no nosso ambiente, né? A gente vê as pessoas procurando e às vezes as pessoas. Mas eu queria, mas o não poder é um negócio que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, né? Não pode, não quero, não faça, né? E por que eu tô te falando isso? Porque dentro do seu seguro, né? Dentro do seu seguro que a gente contratou, não sei se você sabe. Aliás, agora você sabe porque você falou que sabe. Mas você não sabia. Existem proteções dessas operações dentro de uma farmácia. Então, tipo, você faz o seu seguro da farmácia. Lá eu estou amparando o quê? Os móveis, né? A estrutura. Então, o incêndio, o dano elétrico, eu estou amparando o ar-condicionado que pode vir a queimar, eu estou amparando um vidro, pode vir a quebrar, eu estou amparando o roubo, né? Só que dentro dos seguros empresariais, que é o que a gente contratou, a gente tem coberturas de responsabilidade civil. Então, o que é isso? Se de repente você... vou dar um exemplo grotesco. O cara escorregou dentro da farmácia, se machucou. A legislação fala que você é responsável pela segurança do seu cliente. Escorregou, obviamente ele vai buscar um ressarcimento de danos, né? Vai te processar e aí o seguro ele vai te defender, né? Caso você seja condenado e a seguradora analise e vê que cabe a indenização,
É uma cobertura, então é legal. E, por exemplo, você vendeu um remédio pro cara, o cara conseguiu provar que foi entregue um remédio errado. Um exemplo grotesco, Certo. tá? Tem uma maneira do seguro te defender a responsabilidade das suas operações, entendeu? E na sua atividade, que é farmácia, a gente tem a responsabilidade civil de farmacêuticos também. Assim como a gente tem responsabilidade civil de médico, contabilista, advogado, entendeu? Então é legal, porque foi uma contratação que a gente fez e aí no dia da contratação você me falou, pô, eu não sabia. E é um objetivo. Quando o Anderson, que é o nosso mentor de toda a ideia aqui, nos trouxe a ideia de gravar o podcast e tal, seria o quê? É realmente abrir essas coberturas que são comercializadas, que às vezes as pessoas têm e não sabem, entendeu? Ele falou, Diegão, tem muita coisa no seguro que você tem que colocar, né? E aí eu falei, velho, eu acho que o legal da gente trocar uma ideia é falar do quê? Lá da sua realidade lá, da nossa aqui, e como a gente acaba se ajudando no mútuo do negócio, né? Outra coisa, quando a gente fala de farmácia no meu negócio de seguro, as seguradoras, assim como aqui a gente tem, quando o indivíduo contrata seguro de vida, ele tem desconto em rede de farmácia. Então ele tem um seguro comigo, no Vida, no Residencial, a seguradora cede descontos para ele comprar medicamento com o CPF dele nessas redes. Então também é legal esse serviço. Então às vezes o cara procura a gente para fazer só um seguro de vida e ele acaba tendo assistência médica, farmácia e tal. Então isso é legal também. O que te levou a montar a farmácia, efetivamente, a trabalhar na sua farmácia e empreender? Porque para mim foi muito confuso, né? Eu venho do mercado de seguro, trabalhei em corretora muito boa, né? Aprendi, foi uma grande escola, onde levo gratidão disso tudo, mas tomar a decisão em andar sozinho, vamos dizer assim, e depois compor o negócio, colocar gente, toda essa maluquice que é empreender, para mim foi um processo, não foi tão doloroso, porque eu tive a ajuda de muitos clientes que vieram conosco e tal. Então, assim, eu senti, mas em algum momento andou. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. As coisas aconteceram, os clientes me indicam, a internet me ajudou pra caramba e tal. O nosso jeito de comunicar. Então, assim, ficou mais fácil. Pra você, como é que foi? Foi mais ou menos isso mesmo? Você também veio, foi doloroso? Foi muito difícil. É? Foi. E aí? Foi uma das experiências mais difíceis que eu já tive, tá? Não foi fácil. Porém, sempre o meu sonho, na verdade, eu amo cuidar das pessoas. Então, eu escolhi farmácia porque eu gosto de cuidar das pessoas. Acredito que preço todo mundo tem, né? Todo mundo tem o seu preço. Exatamente. Né? Uma empresa maior, seja numa empresa menor, o que for, cada um tem o seu preço. Mas o que faz o diferencial é sempre o atendimento. A forma como você trata a pessoa quando ela entra dentro do estabelecimento é o que faz total diferença. Não é só você dispensar, né, um medicamento. Exatamente. A diferença não é isso. E eu aprendi muito isso no lugar que eu trabalhei. É você acolher a pessoa. Eu vou colocar um exemplo muito legal. Eu tava com o olho tremendo, lembra? Eu tava com o olho tremendo e tal, a questão do olho tremendo. E eu tive a prescrição do medicamento, levei e tal. E eu achei um negócio que foi bem interessante, cara. O meu médico não me ligou para saber se o meu olho tinha melhorado. E você ligou. Entendeu? Sim. Então, assim, para mim, foi uma baita diferença. Porque você fala, poxa vida, cara, o cara. Não tô falando que é uma obrigação dele, Não. de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Ele me atendeu, entendeu? Ele me atendeu muito bem, prescreveu medicamentos e tal, foi muito legal. Ótimo médico, tem que falar, resolveu. Mas o pós do médico, quem faz às vezes é o farmacêutico. Entendeu? Aí o cara vem até você e aí você se preocupa, entendeu? Então isso foi muito legal também. E é comum isso, essa sua prática. Porque, querendo ou não, eu acredito que isso não é nem por conta do profissional. Porque hoje você encontra vários tipos de profissionais.
por conta de cada pessoa. Eu acho que é uma índole minha, entendeu? Eu me importar com as pessoas é uma coisa minha. E eu gostar de cuidar das pessoas. E eu não faço isso por esforço, não. É porque eu já vim assim e eu me vejo assim, vamos supor, da uma forma como eu queria ser tratada nos lugares que eu vou. Independente se é para comprar uma roupa, se é para comprar um medicamento em outra farmácia, independente se é para passar em algum médico, é o lugar que a gente quer ser bem acolhida. O diferencial da Rede Bem de Matão, então, qual que é? Ser bem acolhida. É isso aí, com certeza. Eu falo assim e recomendo, sabe? Sempre sorriso no rosto. Exatamente, faz toda a diferença, né, cara? Pode estar chorando, pode estar o que for, nos momentos mais difíceis, mas tem que estar lá. Dentro da gente, às vezes a gente tá sentindo a pressão, né? Todo mundo acha que tá mil maravilha, né? Mas não. Tem momentos difíceis, mas a gente tem que enfrentar com... E ó, eu vou te fazer uma pergunta inocente, mas como que é lidar, às vezes, com a dor das pessoas? Porque você só recebe gente doente, né? Sim. E aí? Hoje eu sei que a experiência tal se tornou natural. Mas assim, eu tenho o caso da minha família, a minha mãe sempre cuidou de pessoas, né? Minha mãe é aposentada no hospital. E a minha mãe sempre soube, durante os 30 anos dela, dividir a dor do paciente com a dor da família e separar. Então foi um grande exemplo para mim. Como que você leva isso assim para casa? E Gabriela dentro da farmácia é uma Gabriela, Gabriela fora da farmácia é outra. Porém, eu me sinto como se eu fosse da própria família da pessoa. Porque eu quero cuidar da pessoa, entendeu? Não é por conta de eu estar lá indicando o medicamento ou dispensando um medicamento. É porque eu me sinto como se eu fosse uma filha, um exemplo. Entendi. Ou uma mãe, né? Gabi, você faz atendimento online? De repente o cara te chamar lá no WhatsApp, tirar uma dúvida de medicação e tal. Sim. Pode chamar lá. Em algum lugar aqui no vídeo aqui, eu antes que manje isso aí, ele vai colocar aqui os canais, né, da Rede Bem, tal, WhatsApp, tudo direitinho. E eu vou aproveitar aqui, ó, que me chamaram aqui. Eu falei no episódio anterior que esse projeto ainda é um piloto, né? Nós estamos aprendendo junto. Mas a gente já tem algumas pessoas assistindo nesse momento. E aí eles estão mandando aqui pra gente na caixa de pergunta. Então, o pessoal já quer desconto. Colocaram aqui, ó. A farmácia Rede Bem tem alguma modalidade de desconto com aposentado? Como que é? Você já tem alguma linha que você trabalha? É que assim, a Rede Bem Drogarias é uma rede, né? Que eu possuo ela. E tenho descontos até 90% em medicamentos genéricos. Então, isso varia. Pode ser que chegue até 90%, pode ser que chegue menos, tá? Tudo depende de acordo com o medicamento. E a porcentagem é muito boa, muito grande. É vantajoso, né? É, lógico. Tem algum dia da semana que é o dia do desconto ou não? Seu desconto ele tá lá. Eu tinha colocado antes de terça e quinta, mas agora eu coloquei todos os dias. Porque às vezes a pessoa não precisa na terça, mas ela precisa do medicamento na quarta. Então fica vantajoso para qualquer dia. Acima de R$ 30 a compra não tem taxa de entrega. Acima de R$ 30 a compra é gratuita. Abaixo entrega. de 30 é cobrado um valor. Aí abaixo de 30 você tem a taxinha do taxinha, boy e tal para entregar, exatamente. entendi. E se o cara, por exemplo, dá um exemplo, tá? O cara viu o podcast aqui, nossa, a menina atende legal, tal. Eu preciso que ela me faz a compra lá pelo WhatsApp Certo. e tal, e pede para você mandar aqui na região. Vai? Vai também. Vai? Beleza. Aí tem iFood. Tem o iFood. Você tem algum outro aplicativo que o cara consegue acessar para comprar ou não? Ainda Farmácia Zep. Farmácia Zep? Isso. É uma plataforma também, não Que conheço. você compra online, você tanto pode retirar na loja, quanto eu posso fazer a entrega também. Aí Farmácia Zep, ele consegue entrar lá E tem o desconto. Aí ele tem que selecionar a Rede Bem de Matão. Rede Bem Drogarias, exatamente. Tem outras farmácias também. Não, legal. Então, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O pessoal perguntou do desconto da entrega. Exames de diabetes, aferir pressão, esses negócios, esses procedimentos aí. São permitidos ou não? São permitidos. São permitidos. São permitidos. E eu já achei, Perfuração também. Perfuração? Aham. Em qualquer região ou não? Eu faço até o segundo furo só. Até o segundo furo. E piercing? Não é permitido. Exame que são permitidos são diabetes.
aferição de pressão, né? O Aham. diabetes. Teste de gravidez, o pessoal leva para casa. Uhum. Você vende ele na farmácia e tal. Orienta. Orientação só. Tá. Orientação. Coleta na farmácia, fazer o teste na farmácia. Se o cliente quiser fazer, ele pode ou não? Ele pode levar. Já pediram? Já aconteceu. Já? Já, Se ué. chegar na farmácia, já vou fazer o teste já? Já. Deve ser legal, né? Alguém recebeu a primeira notícia, a farmacêutica. Mas é legal, porque tem coisa que às vezes a gente confunde. Às vezes a gente confunde procedimento, né, com exame, que é, vamos dizer assim... Acho que é tipo, comum. você tá ajudando uma pessoa. Às vezes porque a pessoa não pode comprar remédio para pressão sem receita, ela acha que ela também não pode ir lá ferir a pressão. Entendi. Entendeu? Então eu tinha dúvidas sobre isso. Entendeu? Beleza, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nossa, o cara caprichou aqui, hein? O que é ser farmacêutica para você? Mexeu no coração isso aqui. Ser farmacêutica é cuidar do próximo, como eu havia dito, né? O farmacêutico, ele não só dispensa, ele ouve o paciente, atende às necessidades e orienta o paciente. Não é só assim, esse daqui, eu preciso do captopril, um exemplo. Você não vai só dispensar o captopril, você tem que explicar para que esse medicamento serve e orientar a forma que ele deve tomar e qual horário, porque o médico fez a função dele, que foi lá prescrever o captopril, tomar qual horário. E você, como farma, tem que orientar o paciente qual é o horário que ele deve tomar. Entendi. Gabi, me veio uma pergunta aqui na cabeça. Cara, na hora de responder vai ser osso. É o seguinte, eu antes de trabalhar com seguro, eu trabalhava com produtos gerais, né? Lá atrás, eu sou, embora não pareça, mas eu já sou velhinho. E na ocasião, a gente começou a distribuir chinelos nas farmácias. A gente chegava nas farmácias, colocava um expositor de chinelo e a gente vendia chinelo na farmácia. E um belo dia nessa ocasião, que estava muito bem, né? Porque a gente começou a vender chinelo em farmácia. Imagina você vender chinelo na farmácia na praia. Você vende mais chinelo do que remédio. É um negócio lógico. E aí houve se eu não me engano, um pedido. Eu não me lembro se foi da Anvisa, eu não me lembro. Ou se foi dos órgãos que regulamenta, vigilância e tal. E que foi proibido a venda. Não podia, naquela ocasião. Não sei como que está hoje. Né? E eu me recordo que naquela ocasião também não podia. Bala, chiclete, refrigerante teriam que ser produtos inerentes a uma atividade fármaca. Como que é isso? É que na verdade isso incentiva ao consumo, né? É igual você vender refrigerante numa farmácia. O que você vai pensar? Exatamente. Se lá é um lugar de saúde, refrigerante não faz sentido você vender numa farmácia. Entendi. Agora, com relação ao chinelo, tá comercializando. Isso não é o intuito da farmácia, é você atendendo a necessidade do paciente. Então, em tese, não poderia. Não poderia, né? Mas existem alguns lugares que não... E o pessoal acaba... Entendi. Tomando a decisão em vender, né? Agora, como não sei. Entendi. Provavelmente pode ser que esteja, né? Liberado agora. Que tem alguma liberação. Mas no meu ponto de vista não faz sentido. Não faz. Era bem confuso, porque a gente vendia muito chinelo em farmácia. Entendeu? Eu vendia mais chinelo, só pra você ter noção, eu vendia mais chinelo em farmácia que em loja de sapato, cara. Entendeu? Aí você falava, como que você pode vender mais chinelo em farmácia que loja de sapato? Aí na ocasião teve esse corte. Aí eu observei que, conforme eu visito muito a farmácia para vender os empresariais, né? A gente tem bastante seguro empresarial, graças a Deus. Eu visito muito, e a gente tem preço legal também no empresarial. Então eles procuram. E eu observo, conforme eu ando nas farmácias, nas redes, não tem mais. Mas foi um negócio que me veio na cabeça agora. E aí eu sempre vejo um chicletinho, uma coisa tal, né? Ali no caixa e tal. Então eu deduzi, eu falei, eu acho que ainda se mantém, né? Essa proibição aí, ou é facultado de cada um vender ou não, né? Então eu não sei se alguém, acho que souber, quiser colocar um comentário aqui no YouTube dá certo também, né? Pode, Diego, não pode e tal. Aí a gente vai respondendo aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Do seguro da farmácia, a gente falou do incêndio, do dano elétrico, da cobertura do RC e tal. Tem alguma coisa que você tem dúvida sobre o seguro da farmácia? Agora Não, não mais. que depois que a gente conversou e Aham. tal. Não, é legal, porque assim, eu falo que o corretor de seguro, principalmente o corretor de seguro empresarial, eu sou o cara que protejo com a seguradora o seu ganha-pão. Então, assim, você tem que ter um corretor que proteja você, Uhum. não que pensa só na grana. Entendeu? Assim, Exatamente. e assim, o que aconteceu com a nossa atividade por alguns anos? Alguns clientes se digitalizaram muito. Então o cara ele entra na internet, ele compra sem orientação e tal. As seguradoras elas têm umas estruturas maravilhosas para o cara chegar e comprar seguro sozinho. Porém, a gente entende que, só para corrigir, o cliente não consegue comprar seguro sozinho. Existe o seguro no Brasil sempre tem que ser comercializado por corretor. Porém, tem alguns corretores que criam uma plataforma online, vendem online, a plataforma dele, e ele não tem instrução. Então, às vezes a gente recebe muita coisa aqui na corretora, que às vezes o cara comprou e por falta de instrução, às vezes ele não contratou a cobertura, ou ele achou que tinha e não tinha, ou ele contratou excessivamente, entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre empresarial, é importante a nossa presença lá, porque eu tô ali, eu tô vendo sua realidade, eu vejo quanto você fatura, eu vejo o que você tem de estoque, eu vejo quanto que você está em risco para perder. Você imagina, você faz um seguro errado da farmácia, pega fogo, não tinha seguro, você quebra. Sim. Porque não tem uma outra fórmula mágica, né, de ganhar dinheiro com o bem que você perdeu no incêndio, né? Uhum. Então, assim, o nosso papel, que foi aquela ideia que a gente começou a trocar, é essa troca de informação mesmo. Eu falo que às vezes brincando que o corretor de seguros é o único cara que tem que conhecer de todas as profissões. Porque eu Sim. tenho que atender a farmácia, o contabilista que passou, nós gravamos o primeiro episódio, aí eu tenho que atender o cara da loja de roupa, então são todos segmentos, né? Então a nossa profissão ela entra muito assim na vida do empresário, sabe? De ir lá dar suporte, precisar, avisar e estar junto e tal. Deixa eu ver se tem aqui. O deixa eu ver aqui. Perguntas tem dúvida, tá. Nossa, mas pessoal, eu achei que não tinha ninguém assistindo então mesmo, né? Deixa eu ver aqui. História engraçada. Você tem alguma coisa maluca assim que aconteceu na história? Não vamos nem falar da Rede B, vamos falar de você com paciente. Aliás, você lidar com pacientes ou com clientes? Pacientes. Pacientes? É. Legal. Uma dúvida que eu tenho também. Que É. não deixa de ser cliente. Não, é que na verdade, eu tenho sei lá, eu faço meio que amizade com todos eles. Viram amigos, né? É, vira tipo da Isso família. aconteceu com a gente. História engraçada. A não ser essa que fez o teste de gravidez dentro da farmácia. Nossa, isso Isso aí a aí gente. não posso me contar. Tem. Ah, mas não fala o nome. É muito cabeluda? Nossa. Demais? Não, então não conta. É, não tem Se como. for vou contar, vamos deixar só do teste de gravidez mesmo. É. E só, ô Gabi, projeção assim, pro ano que vem. O que você imagina de mercado? Eu sei que assim, ó, nós vivemos um momento de pandemia que as farmácias, gente, vamos falar a verdade, arregaçaram. Venderam mesmo tudo, né? Cresceram, todas as redes tiveram uma. Não vamos ter hipocrisia no que a gente fala, né? Que aí nem que a gente vê. De farmácia cresceram, tem uma farmácia cada esquina, os caras estão abrindo Uhum. farmácia mesmo. Então, lógico e óbvio que tem um resultado de pandemia aí, né? Eu faturei lá e tal, aí hoje eu tenho grana, eu aumento mais os negócios e tal. Então, as Uhum. farmácias faturaram sim. Quando você olha para esse ano e para o ano que vem, eu sei que é difícil você pensar como que vai ser a saúde das pessoas lá. Mas assim, hoje, a Rede Bem aqui, você se sente mais sólida do que quando você começou? Ah, agora sim. Bem mais tipo, preparadona assim para Bem mais confiante. 2024, Ah, sim. mais relaxada também com os Não, negócios e parece tal. que, sei lá, sabe quando você vai na montanha russa? Entendi. Eu Você tô. estava na montanha-russa. Exatamente, eu tô meio que Isso é devido aos estabilizando. clientes, né, Gabi? Fidelidade, né?
o cara vai fidelizando, curtindo e tal. Bom, deixa eu ver aqui. Antes, não tem mais nenhuma pergunta lá, né? Já era, que zerou. Gabi, eu queria te agradecer por você estar aqui nesse desafio com a gente. Para nós, assim, tá sendo um trilhar, né? Ainda. Estamos começando a colocar a grama no gramado ainda. Mas é muito importante para mim, como pessoa, ter a oportunidade de estar aqui com você, de você ter comprado a ideia com a gente, enfrentando a timidez, que é um negócio tenebroso para todo mundo e tal. Por isso que a gente quis levar um negócio mais na boa mesmo. Quero te agradecer por contar com os seguros da Deforte, contar comigo, com a minha pessoa, porque eu sei que, como você falou hoje, antes da nossa empresa chega a gente, né? E muitas vezes acontece das empresas irem embora e as pessoas ainda continuarem. Nós estamos aqui, né? Então, às vezes as empresas param e as pessoas continuam. Então, eu sei que você conta comigo, né? E assim como eu conto com você. Então, obrigado, você está aqui, de acreditar mesmo na ideia, de falar, nossa, será que vai dar certo isso aí? E é uma tentativa, né? Se der certo, tentamos juntos, deu certo. Se não der certo, pelo menos a gente leva a experiência. Foi super legal, viu? Obrigado mesmo de coração. Vou pedir pro pessoal que está acompanhando a gente dar uma moral aí, né? Vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar no sininho, nem sei como que é esse troço direito, né? Aqui, em algum lugar na legenda, nós vamos colocar os seus contatos também, tá? Convidando o pessoal lá, o link do seu Instagram, eu acho que tudo tem um jeito lá, nós vamos enquadrar lá. Então você que está acompanhando a gente, se puder dar uma força aí, compartilhar com os amigos, marcar, o que puder fazer aí para o vídeo correr, ajuda bastante a gente. Gabi, eu acho que você deve agora, com toda a timidez, dar um oi para todo mundo lá. Obrigada, gente. Eu não sei fazer isso. Sabe? Dá um oi, um tchau lá, fala pro pessoal procurar a Rede Bem. O que eu faço? Qual que é seu Instagram? Rede Bem Drogarias Matão. Beleza. Então, gente, ó, vamos acionar lá a Gabi no Rede Bem Drogarias Matão. Eu tenho certeza que o mesmo atendimento que ela nos dá aqui, nos dá para os nossos segurados, porque eu faço questão, às vezes o cara tá aqui na corretora, fala, ó, dá um pulinho aqui do lado, vai lá, fala com a Gabi, tenho certeza que ela vai atender vocês muito bem. Porque a gente não leva isso aqui como um merchanzão grandão, muito pelo contrário, que é uma ideia que a gente está trocando mesmo. E com o tempo que a gente tem de seguro, jamais eu ia vincular a minha imagem com alguém que eu soubesse que fosse dar algum problema, né? Então, obrigado mesmo de coração. Deus abençoe. Amém. E, ó, na próxima vez a gente vai gravar mais, eu tenho certeza. Aí na próxima, nós vamos gravar lá na farmácia. Aí nós vamos levar o ambiente para lá, vai ficar legal. Beleza, gente? Valeu, aguardo vocês aí nas redes sociais. Conte com a gente. Precisou, só ir lá na @Deforte Seguros e tomara que você não precise de remédio, mas se você precisar, vai lá no Rede Bem Drogarias Matão, né? Beleza? Até mais. Obrigado, Gabi. Obrigada a vocês. Valeu. Tchau, tchau.